Olá, meu amigo e minha amiga, eu estou de volta para compartilhar contigo mais um estudo, mais uma reflexão sobre o direito dos trabalhadores que é decorrente de acidentes ou doenças do trabalho. Hoje eu quero falar contigo sobre a possibilidade do trabalhador receber indenização em decorrência do acidente do trabalho, tanto do INSS como do seu empregador. Afinal, o empregado que sofre acidente do trabalho, ele tem direito a receber indenização tanto do INSS como do seu empregador? Ou seja, um mesmo fato, um mesmo acidente, dá direito ao empregado, ao obreiro, a receber uma indenização do INSS e uma outra indenização do seu empregador em razão daquele mesmo acidente do trabalho, como eu disse agora há pouco? Para responder essa questão, eu preciso dizer para você um pouco da história acidentária do nosso país. Nos anos 30, houve grande debate sobre a responsabilidade do empregador em pagar indenização ao trabalhador que sofresse um acidente do trabalho com danos, pois havia um decreto de número 24637 que dizia que a indenização estatuída pela presente lei exonera o empregador de pagar à vítima, pelo mesmo acidente, qualquer outra indenização de direito comum. Ou seja, esse dispositivo dizia que, se o empregado que sofreu um acidente do trabalho tivesse recebido uma indenização do INSS da época, então o empregador estaria desobrigado a lhe pagar uma indenização, ainda que o Código Civil previsse uma indenização maior do que aquela que o obreiro recebeu. Imagine o caso em que um trabalhador destro tenha sofrido um acidente do trabalho por manusear um maquinário que não fornecesse a segurança que dele se pudesse esperar. E que esse maquinário viesse a lhe amputar a mão direita. Nesse cenário hipotético, esse obreiro teria recebido uma indenização pelo perdimento da mão do INSS, da época, vale dizer, e o seu empregador estaria desobrigado a lhe pagar a indenização. Então, com esse acidente, o empregado saía muito prejudicado, porque ele perdia a condição de trabalho, recebia uma indenização ínfima e o empregador que o colocou em risco não pagava nada, nenhum tipo de indenização. Vale dizer também que esse mesmo fato fazia com que o empregador apenas recolhesse a contribuição pelo acidente e não se responsabilizava por fornecer condições de segurança, o que, consequentemente, fazia com que o Instituto Nacional da Seguridade Social da época suportasse muito prejuízo financeiro, porque os empregadores não cuidavam da saúde dos seus obreiros. Atento a isso, o legislador da época editou outro decreto-lei prevendo que, em caso de dolo, o empregador, ou melhor, dolo é a vontade consciente de produzir resultado. Então, em caso de dolo, quando o empregador agisse conscientemente para produzir o resultado, qual seja o dano na saúde do obreiro, então ele, o empregador, estaria obrigado a complementar a indenização acidentária. Veja só você. O pagamento da indenização estabelecida pela presente lei exonera o empregador de qualquer outra indenização de direito comum relativa ao mesmo acidente, a menos que este resulte de dolo seu ou de seus prepostos.
Essa legislação, meus amigos, gerou intensa discussão, intenso debate, porque argumentava os empregadores que o empregado recebia então duas indenizações, uma pelo acidente do trabalho, que o empregador já contribuía com os seus impostos, e uma outra indenização do próprio empregador. Então argumentavam que o empregado não poderia receber duas vezes pelo mesmo fato. Foi então que apelaram dessa lei e levaram o caso para o Supremo Tribunal Federal da época. O Supremo Federal, então, da época, para além de reportar, de julgar válida a lei, foi além. Estabeleceu que, além do dolo, o empregador estaria obrigado a indenizar o dano caso fosse constatada a sua culpa grave. E como é isso? Veja só o que diz o recurso extraordinário da época. Não só em caso de dolo, mas em caso de falta grave, em que o empregador demonstre pela negligência e omissão de precauções elementares, de despreocupação e menosprezo pela segurança do empregado. Além do dolo, a eles se equiparam, portanto, a negligência grave, a omissão consciente do empregador, que não se incomoda com a segurança do empregado, expondo-o a perigo ao acidente. Tal falta equipara-se ao dolo. Desde então, houve muitos debates até a promulgação da nossa Constituição da República. Vejam, o centrão da época, sempre ele, o centrão da época, tentou implementar um dispositivo na Constituição que limitava a responsabilidade do empregador somente ao pagamento do seguro por acidente do trabalho. E isso não é nem surpresa, não é mesmo? Porque, afinal de contas, é muito bem possível ver nos dias de hoje que o centrão sempre se esforça por prejudicar o trabalhador. Pois bem, foi então que o deputado Nelson de Carvalho subiu à tribuna da Câmara para sustentar o direito do empregado, do trabalhador, a receber uma indenização tanto do INSS como do empregador. E que o empregador fosse responsável também por indenizar caso agisse com culpa. A intervenção do deputado Nelson foi vitoriosa e foi editado então, foi incluído então no artigo 7º da Constituição o seguinte inciso: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Portanto, meus amigos, todo trabalhador que vier a sofrer acidente do trabalho terá direito a receber tanto uma indenização do INSS, que consiste no pagamento de uma pensão, nos dias de hoje, até a aposentadoria, e que está fixada em até R$ 3.500, e além disso, a receber uma outra indenização do seu empregador, que também pode ser uma outra pensão. Mas nesse caso, estará limitada ao percentual do perdimento da sua capacidade de trabalho. Assim, em regra, quando o empregado sofre um acidente de trabalho e ele perde, por exemplo, 20% da sua capacidade de trabalho, esse empregado terá direito a receber do INSS uma pensão de 50% do seu salário-benefício e outra pensão desta feita do seu empregador, só que fixada em 20% do seu salário-benefício. Então ele ficará com duas pensões. Isso tudo posto, concluímos o nosso estudo de hoje e, como sempre, eu quero te pedir que, se você gostou desse conteúdo, que você curta para esse conteúdo, que você compartilhe com seus amigos, que você comente aqui, que você deixe um comentário para que eu possa entender se você ficou com dúvida ou não, para que eu possa melhorar
esse meu estudo que eu quero que eu apresento a vocês, porque o meu interesse é dividir conhecimento. Valeu? Abraços e até a próxima.